Bom dia, meus amados, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos diante do nosso Deus e também sermos ministrados por Ele. E não existe alimento melhor do que aquele que a gente come pela manhã, né? Então de manhã nós temos que nos alimentar e comer como reis. E eu não sei, porque é um desafio muito grande, né? Trazer uma ministração e uma palavra para os amados. Mas eu gostaria que você tivesse aberto com o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para nós nesse dia. E não somente nós que estamos aqui, existem outras pessoas nos vendo e nos assistindo em outros lugares, porque Deus nos dá agora o privilégio de estar em lugares onde a nossa falta de onipresença não nos permite. Então Deus nos leva a lugares que talvez nós nunca iremos. Nós estamos falando hoje, podemos falar através dessa palavra que fica gravada e fica lançada aí na internet. Daqui talvez 10 anos, ou se Jesus não voltar, daqui 20 anos, alguém pode ouvir aquilo que nós estamos ouvindo nessa manhã e se alimentar ainda, porque a palavra é viva, ela se renova e a cada momento ela fala conosco de uma forma e de uma maneira diferente. Amém? Vamos estar orando para colocar esse momento diante do nosso Deus, para que Ele venha ministrar e falar intimamente no coração de cada um de nós. A palavra é a mesma, mas a necessidade que nós temos é muito variada. Cada um de nós tem uma necessidade diferente, e é exatamente nessa necessidade que Deus nos fala através da sua palavra. Paizinho, nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã e te bendizer, porque nós estamos aqui neste lugar e temos o privilégio de ouvir a tua palavra. Estar diante da tua presença e habitar na tua casa é o maior privilégio para nós, filhos teus. E nós queremos nos sentir assim sempre, sentir que somos teus, que vivemos na tua casa e que de fato nós somos os teus filhos. Mas também, meu Deus, acima de tudo, nos torna embaixadores, nos torna, meu Deus, representantes do Senhor, através de tudo aquilo que nós aprendemos, ouvimos e conhecemos do Senhor. Que o Senhor possa, através da ministração da palavra nesta manhã, possa nos ensinar e nos mostrar caminhos que conduza outras pessoas, ou muito mais pessoas, até o centro da tua vontade. Essa é a nossa oração, o nosso clamor e o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar falando hoje no livro de Lucas, e vamos estar no capítulo 14, dos versos 25 a 35. Amém? Se eu não conseguir ler aqui, eu leio aqui porque o meu óculos não está enxergando muito longe. Lucas capítulo 14, 25 a 35 nos diz: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode também ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Nós estamos num ano onde nós estamos e estaremos repetindo muito essa história. Porque o que importa, na verdade, é que nós nos tornemos discípulos de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Nós estamos aqui não apenas para participar de uma reunião, ouvir uma palavra, cantar algumas canções e voltar para a nossa vida normal, porque nós não temos vida normal. Porque nós não pertencemos a esse mundo, então nós somos estranhos para o mundo que está aí fora. E é exatamente para isso que nós fomos chamados, e também é para isso que nós estamos sendo treinados pelo nosso Deus. Então você não está aqui à toa, você não veio aqui esta manhã por acaso. Nesta manhã nós estamos em treinamento. Entenda que ao sair daqui, você precisa colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo do nosso Deus nesta hora. Amém? Eu coloquei tema para essa ministração e diz: um mestre na arte de fazer discípulo. E quem é esse mestre que é bom naquilo que faz? É o nosso Cristo, nosso Jesus, o nosso Senhor. Jesus, ele tinha 3 anos oficialmente de ministério para fazer tudo aquilo que ele fez. Em 3 anos, convivendo com alguns homens ou fazendo o seu trabalho, Jesus, ele construiu uma estrutura que ao longo dos séculos e de 2 milênios chegou até aqui e alcançou a mim e você. Foram 12 homens que entenderam o propósito e começaram a multiplicar aquilo que haviam aprendido, ou reproduzir aquilo que havia sido gerado dentro do coração deles. E hoje nós representamos também esse mesmo papel. E não faz sentido nós hoje também não nos tornarmos representantes desse reino no qual nós habitamos. Um dos fatores mais importantes na formação de discípulos encontramos na pregação da palavra. Eu preciso ouvir para ser formado e estruturado dentro daquilo que Deus quer gerar em mim. No entanto, quando repousamos os nossos olhos sobre os evangelhos, e sobre as ações do Senhor Jesus em seu ministério, percebemos que ele mais ensinou do que pregou. Aqui nós ouvimos a pregação e lá fora, nós andando um com o outro, vamos nos ajudar no processo de aprender a ser um discípulo de Cristo e representar aquilo que ele é. O seu ensino de Cristo era pedagógico e teve um peso muito forte na formação dos seus discípulos. Jesus pregava, mas o que mais fazia sentido nessa formação, vamos dizer assim, era o tempo que ele gastava remoendo, mastigando tudo aquilo que havia sido dito, que havia sido falado. Com certeza, a nossa lição de aprendizado e aprender é com o mestre dos mestres. Então hoje nós temos a palavra de Deus e todas as ações de Cristo. Ele é o mestre dos mestres. Ele sabe exatamente como nos ensinar a respeito de tudo isso que nós estamos vendo agora. Primeiro ponto, o mestre dos mestres. Jesus Cristo separou boa parte do seu ministério para ensinar.
Isso já faz parte da minha vida. Tudo aquilo que eu aprendo ouvindo a palavra ou estudando a palavra, eu entendo que eu tenho que começar também a reproduzir isso na vida das pessoas que passam pela minha vida. Existem pessoas que elas vão demorar um pouco mais na sua vida. Tem pessoas que são de dentro da sua casa. Outras não. Elas passam, recebem algo de você e depois elas se vão. Não necessariamente elas vão permanecer. E no ensino de Jesus nós temos isso como uma prática que nós podemos observar. Atrás de Jesus, ou por onde Jesus passava, afluíam-se, diz a palavra, grandes multidões. E o interessante é que as multidões o seguiam, mas também as multidões o esperavam, porque sabiam que para um determinado lugar ele estava se dirigindo. Então Jesus não perdia a oportunidade de trazer um ensinamento. Às vezes ele saía numa direção para fazer uma obra, ou para gerar, ou realizar um milagre, e no meio do caminho ele era interceptado por uma outra necessidade que surgiu ali. Então a nossa morada não é fixa. O nosso tempo é com Deus, e a nossa vida é com Ele e nele. E não há necessidade que eu possa vir ou perceber em qualquer lugar que eu não me sinta responsável por interferir e também influenciar. Para preparar os seus discípulos, Jesus se mostra um perfeito mestre. É incrível se você olhar o comportamento de Jesus quando ele andava com os seus. Tanto é que você vai perceber que no início o contato dele é com grandes multidões. Dentro dessas multidões haviam muitos discípulos e muitos que já o seguiam. Mas dentre esses muitos que já o seguiam, haviam aqueles que iam estar mais próximos dele. E esse é o nosso desafio. Encontrar essas pessoas e começar a reproduzir nelas aquilo que foi gerado também em nós. Todos se maravilhavam com o seu ensino. Lucas capítulo 4, verso 15. Lucas 4, 15. Aqui é uma linguagem mais simples, eu não sei se eu leio nela. Se vocês acompanham aí. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Isso significa que o falar de Jesus não era um falar comum. Ele não se comunicava e ele também não falava como a maioria ou como os demais falavam. E hoje em dia nós percebemos que algumas pessoas fazendo as mesmas coisas, umas delas sobressaem e outras não. A palavra de um te toca, mas a outra não. Até que eu estava brincando ali com o pastor Guildo, falando sobre unção. Que uns são, outros não. Então, nós falamos, e quando nós falamos, o nosso falar precisa ser tocante, envolvente e atrativo. Então, eu não perco a oportunidade onde eu estiver de fazer isso acontecer. Então Deus provoca as circunstâncias e eu vou agir segundo aquilo que Ele colocar em meu coração. No Lucas também, no 22, tem uma outra menção. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Talvez esse seja o mesmo questionamento que se faz hoje das nossas vidas. Porque humanamente, diante das pessoas e até mesmo dentro da nossa casa, nós não temos às vezes valor nenhum. Mas quando Deus trabalha as nossas vidas, que transforma o nosso coração, até mesmo nós nos surpreendemos com aquilo que Ele faz através das nossas vidas. Aqui era Jesus, o filho de José e da Maria, que todos conheciam e moravam ali na esquina, logo ali à frente.
Então, quando Jesus falava, o falar dele o lançava numa posição diferenciada. O falar não era o falar de uma pessoa simples, o falar era diferenciado. O interessante, eu estava observando quando a irmã Leicia começou a trazer a palavra que Deus trouxe para nós nessa manhã. Quando você conversa com ela, é a Leicia, nossa amiga. A gente sabe onde ela mora, conversa com ela. Só que quando Deus usa a Leicia, vem a imponência do falar. É Deus. É diferente. Entende? E Deus faz isso. Quando nós nos dispomos a ser usados por Deus, é assim que Ele faz. Quando você abre a boca, aparece algo em você que parece que não é nosso. E isso vem de Deus, é Deus falando. E o que eu acho mais incrível é que quando Deus começa a usar o profeta, eu olhei aqui para cima, o Diego estava assim. Para a música, cala a canção. Deus está aqui e quer falar conosco. Eu achei isso incrível. E só nessa igreja, em todas nas quais eu vou, todo mundo silencia para ouvir aquilo que Deus está querendo dizer. Aí tem aquele animado, aquele super especial, fica gritando glória a Deus, aleluia, e atrapalhando o que Deus quer dizer. Só aqui eu vi todos se calarem para dar atenção àquilo que Deus estava querendo dizer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitos deles já haviam ouvido mestres judeus, mas Jesus ensinava com excelência. Essas pessoas que estavam falando aqui, no 4:22, que se maravilhavam daquilo que Jesus estava dizendo e falando, ele já havia ouvido outros mestres. Havia doutores, havia mestres que pregavam nas sinagogas. Mas Jesus aparece de modo simples, de uma família simples, sem nenhuma expressividade. E Jesus começa a falar, e o seu falar comovia e mexia com a vida das pessoas. Tudo isso vem da essência daquilo que ele é. O ensino de Jesus difere dos outros, porque ele trazia em si vida de Deus. Quando o nosso falar traz em nós e através de nós vida de Deus, o nosso falar é diferente. Você pode ouvir doutores falar, mas vem um homem simples, dá uma palavra e abre-se uma luz e você enxerga tudo aquilo que antes você não via. E foi exatamente aquilo que estava acontecendo com Jesus. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os outros eram apenas inteligentes, mas Jesus falava com sabedoria e também com a essência daquilo que Deus é e representava naquele momento nas suas vidas, na sua vida. João 7,16. João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Jesus não estava falando de si mesmo. E num dado momento, dizendo e falando a respeito de si, ele diz: eu não vim a este mundo de moto próprio, eu não vim sozinho, eu não vim porque eu quis, eu vim enviado por alguém, e se eu fui enviado por alguém, convém que eu o represente. Então Jesus está simplesmente vivendo de modo digno, como Deus é, Jesus também era. Por isso que às vezes nós temos dificuldade para entender a Trindade, porque eles entram em concordância em tudo aquilo que eles fazem. Eles concordam tão profundamente
nas suas ideias, valores, princípios, que você não consegue dissociar. Não dá para tirar um do outro, eles são três em um, porque eles pensam concordemente. E esse é o nosso desafio, estar nessa terra e representar Deus através das nossas ações, onde quer que nós formos. O mestre dos mestres, ele tem uma essência, e esse é o nosso segundo ponto. A base do ensino de Jesus parte do pressuposto de que o meu ensino vem de experiências vividas e aprendidas e que fazem parte da minha vida. Jesus, ele vivia com o Pai, ele estava sentado à direita do Pai, ele abandona a sua glória e vem a este mundo cumprir um propósito, resgatar o filho que havia se perdido. E quando ele vem, ele não se orgulha de fazer tudo sozinho. Então as ações dele confundia-se com as ações do Pai. Então ele já tinha essa experiência de estar ao lado de Deus. Por isso que às vezes sempre se perguntava e questionava se ele era Deus. Ele resiste em alguns momentos em dizer, mas tem um momento que ele diz, eu o sou. Então Jesus, ele começa a viver, a transpirar aquilo que ele tinha vivido com Deus no céu. Imagina se um dia nós chegássemos ao ponto de fazer assim também. A minha opinião, em qualquer lugar que eu possa levar, ela tem que ir ao reino. Tudo que eu fizer tem que condizer com aquilo que o reino é. Não dá para fazer algo ou representar o rei sem estar em submissão àquilo que ele pensa, diz e acha. E nós às vezes pensamos diferente daquele que nos chamou das trevas para esse ambiente de luz incrível que nós vivemos. Eu sou representante, eu sou ministro. Se você chegar no lugar e alguém estiver contando uma mentira, e você sabe da informação correta, e conhece a verdade, você se torna cúmplice se você não fizer o mentiroso calar. Falou, opa, eu estava lá, eu assisti esse episódio, mas não foi assim que aconteceu. Aconteceu assim, 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 assim. A verdade que estava sendo contada ali se torna mentira, e você traz a verdade verdadeira à tona. Eu sou representante em tudo aquilo que eu faço. Eu não posso burlar essa lei e esse princípio. Eu estava viajando numa viagem internacional e saindo do aeroporto de São Paulo, eu creio, e eu estava com 12 quilos a mais na minha bagagem. E eu na fila, eu já sabia que estava 12 quilos a mais. E eu vinha na fila orando, Deus, põe a mão na minha mala. Quando colocar a minha mala em cima da balança, põe a mão, dá uma levantadinha nela para ela pesar só o tanto, certo? E fui vindo orando, eu orei até na hora que coloquei a minha bagagem em cima da balança, pesou 12 quilos a mais. Eu falei, minha oração não serviu, Deus não ajudou. Aí o atendente olhou para mim e falou assim, moço, o senhor sabe que a sua bagagem está 12 quilos acima, né? Mas eu vou deixar você passar hoje. Eu falei, eu tentando corromper Deus, e Deus estava mudando o coração daquele que ia fazer algo. Reconheceu o erro, mas perdoou. E quantas vezes nós tentamos burlar as regras do reino, fazendo Deus ou induzindo Deus errar em nosso favor, descumprindo leis eternas que Ele mesmo gerou. Então o reino é dele, as regras são dele. Nós ouvimos por aí muitos discursos, meu corpo, minhas regras. Mas quando chegar no reino de Deus, é isso que vai ouvir, meu reino, minhas regras.
E às vezes nós tentamos mudar as regras de Deus. Se mudamos essas regras, deixamos de ser representantes e deixamos também de ter importância, porque vamos gerar informação e notícia que não são verdadeiras. Porque o que eu prego, é diferente. Pregue o que eu prego, viva o que eu vivo. É isso que nós temos que viver ou tentar viver. Esse é o nosso desafio. Faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. João 13, versículo 15. João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus estabelece o modelo, ele passa pelo processo, ele não está nos induzindo a fazer coisas que ele não tenha feito. Nós podemos enfrentar a morte, de uma outra maneira, mas ele foi de uma maneira cruel. Então tudo aquilo que ele estabeleceu como modelo de vida e nos chama a segui-lo e fazer da mesma maneira, ele vai na frente, ele é o nosso modelo, ele é o mestre dos mestres que nos ensina a caminhar na jornada cristã. A vida e conduta de Jesus tinham as marcas do reino, por isso sobrepunha o ensino dos mestres judeus. Ele vivia as ações do reino, por isso que o pregar e o falar dele era diferente. Qualquer um dos mestres e doutores poderiam falar a mesma coisa. Quando Jesus fala, é diferente, porque vem vida de Deus dentro daquilo que ele diz. O exemplo de Jesus ia além de apenas ensinar. As atitudes práticas nas orações, momentos a sós com o Pai, de onde fluía toda a essência de tudo aquilo que ele era. Jesus, ele sabia onde colher, onde se sustentar nos momentos de fraqueza e desafio que ele também viveu nessa terra. Então ele tinha o seu ambiente onde falava com Deus. O nosso problema, na verdade, agora é que a nossa oração, ela se torna um ponto de encontro. Eu estou na minha casa, Deus está aqui no templo, eu saio de casa para vir encontrar com ele aqui. Aí a gente encontra, fala 2 palavras e depois Deus fica e nós vamos embora. Então a nossa oração deixou de ser uma vida prática, onde Deus habita em mim e eu nele, mas virou um ponto de encontro, onde a gente liga e fala, olha, eu estou passando agora aí na rotatória do Goiânia 2, me espera aí que eu estou passando aí. Às vezes nós fazemos assim, com Deus. Nós não temos que sair de lugar nenhum para ir nos encontrar com Deus. Ele é a nossa morada. Nós habitamos ali. Se eu sair de onde eu estou para encontrar Deus, implica que eu estou entendendo que Deus não habita em mim, nem eu nele. Tiago 1:22. Ver se eu consigo ler ao longe. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse é um desafio para mim e para você, fazer com que essa palavra se torne real, e quando nós falarmos, opa, aconteceu alguma coisa. Terceiro ponto, mestre e a sua missão. Como eu disse, Jesus não veio de moto próprio, ele veio enviado pelo Pai para cumprir um propósito. Jesus, ele vai ouvir muitos nãos, ele vai ser criticado, ele vai ser até morto dentro desse processo, mas em momento algum, você vai entender que ele está fugindo do propósito para o qual ele foi enviado. Ele vai dizer apenas uma vez, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, só se for. E aí já vem a resposta dele, mas eu prefiro que seja feita a tua vontade e não a minha.
Então, o grande segredo dentro do ministério de Jesus é a vontade de Deus sendo expressa o tempo todo através das suas ações. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu imagino, é o que Ele quer. Então, nada que eu for construir ou edificar na minha vida pode fugir daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é enganar o cara do guichê colocando a mão debaixo da minha mala para pesar 12 quilos a menos. Qual é a vontade de Deus para aquilo que eu e você estamos fazendo hoje? O que Deus estabeleceu como propósito naquilo que eu e você estamos fazendo hoje. A formação de discípulos sempre fez parte das prioridades do ministério de Jesus. Ele está no meio das multidões, mas ele está procurando alguém. É isso que eu e você temos que entender. Cheguei no supermercado, vim fazer compras, as compras do mês. Foi isso que você foi fazer no supermercado? Não. Deus criou essas circunstâncias, mas lá existe alguma coisa que você pode fazer. Não há lugar ou ambiente nenhum onde nós vamos que Deus não queira fazer alguma coisa através da nossa vida. Ano passado nós viajamos de férias e no final das contas, do frigir dos ovos, eu entendi que Deus me colocou numa viagem de graça, que eu não paguei nada. Eu fui e voltei sem gastos, porque Deus queria me usar para abençoar uma pessoa, o porteiro do prédio. Entende que Deus ama todas as pessoas? Uns vão estar viajando agora, outros não. Mas não significa que Ele ama mais a um do que o outro. Porque se a gente entrar na intimidade de muitos, a gente vai perceber o quão infelizes muitas pessoas abastadas têm por aí. À medida que Ele ensinava e andava, ou andava ensinando multidão de pessoas, Ele observava atentamente para saber quais deles iria chamar. Jesus, ele começa a lançar palavra, fazer milagres, sentar para ensinar a multidão, e à medida que ele ensinava essas multidões, ele percebia através das reações que as pessoas tinham ao ouvir aquilo que ele estava falando. Deus faz muito na nossa vida e tem feito muito, mas não tem percebido a nossa reação. Nós não reagimos à palavra que é lançada sobre nós. E à medida que você reage, alguém vai estar te observando e depois vai te tirar do ponto onde você está e vai te colocar num outro ambiente, num lugar de honra. Aqui eram multidões. A impressão que tem é que tinha uma multidão e dentro da multidão havia outra multidão. Era muita gente. Mas Jesus precisava de um grupo coeso, de pessoas simples, mas que reagiam e eram capazes de se tornar seus discípulos. Então, bispo e pastores, eles podem estar observando vocês, mas existe alguém acima de nós que pode estar também interessado em saber o que ele pode fazer através da sua vida. À medida que, já foi, Marcos 1, de 16 a 20. Marcos 1, 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Às vezes a gente fica meio doido, é como se Deus chamasse você estivesse trabalhando na tua única fonte de renda, tu fecha a empresa, toca fogo na casa e vai embora. Você já viu alguém fazendo isso? Eu pedi conta do meu emprego e fui para Jocum.
E o acerto que eu recebi na época foi que eu paguei a minha inscrição e todas as prestações dos meses que tinha que pagar. Então, tudo que eu tinha, eu investi lá. E Deus está me carregando até aqui. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. No início da palavra que nós lemos, a impressão que dava é que Jesus está induzindo você a abandonar pai, mãe, irmão, largar a família e ir embora. Quando ele disse, se você amar mais a tua família, mais do que a mim, então você não é digno de ser meu discípulo. Então Deus, Ele não está induzindo que você odeie ou que você despreze. Ele está falando de um ponto onde nós estabeleceremos uma nova prioridade na nossa vida. Então, primeiro na minha vida é Deus. Se eu estiver bem estruturado, bem formado em Deus, a minha família vai receber o respaldo de tudo aquilo que Deus é em mim. Então Deus não está lançando fora a família. Ele está dizendo, deixa eu cuidar de você, para que você seja o tutor da tua casa. Então Deus, Ele não vai lançar, porque a nossa família é o primeiro alvo daquilo que Deus está gerando e fazendo em mim. Então, se eu não conseguir ser representante de Deus na minha casa, vai ser complicado eu representar Deus em qualquer outro lugar. Gente, eu vou correr porque para seguir Jesus, exige-se mais do que boa vontade. Crendo assim, muitos se ofereceram para segui-lo. Muita gente se ofereceu para ir onde Jesus estava. Não vou ler aqui os versículos, mas eu vou apontar. Lucas 9, 57 a 62. Então, quando algumas pessoas ou alguns se apresentaram para Jesus, dizendo, olha, para onde você foi eu vou. Deixa eu ir com você. E Jesus parece que joga um balde de água fria. Falei, cara, eu não tenho onde dormir. E ele começa a passar os estatutos, aquilo que porventura eu venha passar. Porque quando nós falamos de servir a Deus, entrar no reino, fazer a sua obra e vontade, não significa que vai ser vida feliz. Nós somos como ovelhas, lá para ser comido pelos lobos, vamos dizer assim. Vamos ler, né? Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar ou repousar a sua cabeça. Ele não tem casa, ele não tem morada. Por isso que ele orava no monte ou em outros lugares, porque ele não tinha um quartinho como nós temos para fechar e trancar a nossa porta. Jesus deixa claro sobre o preço e implicações em segui-lo. Seguir Jesus é fácil? Não. Mas é possível e é bom, e no final nós temos uma resposta incrível dele. Na jornada com Cristo, discípulo e mestre inclui perdas, sofrimentos, dor, além de renúncia e também perseguições. Então são muitas coisas que nós podemos experimentar seguindo a Ele. Mas também nós temos a glória de Deus habitando, a vida de Deus habitando em nós. Então, aqui, renúncia, como ele diz no início, sobre pais, mães, famílias e seus afazeres. Renunciar não é lançar fora aquilo que não presta. É abrir mão daquilo que você julga que é bom. Quando nós vamos doar roupa para bazar, a gente pega as roupas ruins, usadas, e aquelas que eu não quero mais. Renúncia é abrir mão daquilo que você é apaixonado, daquilo que de fato vai fazer falta para você. Isso é renunciar. Então, Jesus pede para eles renunciarem. O ambiente familiar não está no seio da sua família. Então é algo importante. Poderia representar para eles uma perda, mas para nós é um ganho sem medida. Se eu não estiver disposto a renunciar nada, eu não estou pronto a seguir a Cristo. Nós vamos ser convidados a renunciar muita coisa na nossa vida. Quarto, aprendendo com o Mestre. No ministério de Jesus Cristo e na pregação do reino, o ponto central sempre será e foi
a cruz. A nossa vida em Deus começa na cruz. A nossa jornada é de cruz. E no final, eu tenho que estar disposto também a ir para a cruz. Tudo é nela. Ela é o ponto central de tudo aquilo que nós vivemos em Deus. A obra da cruz marca a nossa mudança de pensamento e determina o nosso destino. Na cruz eu morro e eu sei para onde eu vou, para uma nova vida. A nossa vida em Cristo começa na cruz e se torna o nosso caminho em nossa jornada cristã. A cruz mudou a mente e a vida dos discípulos de Jesus e fatalmente também mudará a nossa. Lucas 9, 23. Vou terminar, só falta o último ponto. Dizia a todos: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, abrir mão das suas escolhas, daquilo que você é, dos cursos que você fez. Eu sou doutor e não sei o quê. Mas diante de Jesus a gente é apenas servo. Eu lembro de uma pessoa há muito tempo que veio aqui. Eu não sei se era um político. E político, quando ele chega em algum lugar, ele tem o lugar de honra e ainda quer vir aqui em cima para falar, né? Eu lembro que na época o pastor, hoje bispo, deixou lá embaixo. Entrou e se misturou dentro do aprisco, é ovelha. No dia que a gente fizer um evento político, aí sim vai subir e falar como autoridade que é. Mas se entrar aqui, vira ovelha, igualzinho a nós. Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, repetindo o que já falamos. Próximo ponto. A grande... Eu copiei aqui, mas está faltando uma palavra. O que Jesus fez na vida dos discípulos gerou um impacto, vamos dizer, positivo na vida dele, e os provou a preparar ou se prepararem para a grande missão ou para o grande comissionamento. Então tudo que Jesus estava fazendo ali com seus discípulos era preparando para o final, que era a sua grande missão. Jesus escolheu e treinou 12 homens para cumprimento de uma grande missão, que é gerar filhos para Deus. Qualquer amigo que você formar no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, não é amigo, é filho de Deus. Você vai levar e colocar dentro dele a vida de Deus que foi gerada em você. Então esqueça de achar que nós temos uma vida normal. Vamos ao cinema, fazer um lanche, ir num parque, fazer uma viagem. Não é. Nós somos comissionados. Saiu nessas duas portas, você foi enviado para um campo missionário. Saiu daqui, acabou a vida natural. Tudo lá é reino de Deus e nós somos representantes dele. Os discípulos se tornaram ministros e embaixadores do reino e por isso Jesus os enviou a pregar e ensinar os princípios e valores que eles aprenderam e viveram nesse reino. A pregação do evangelho é a principal missão do corpo de Cristo. Quando a igreja se esquece desse princípio ou do seu chamado, ela se distancia do propósito, perde o foco e deixa de fazer aquilo que Deus havia escolhido e chamado essa igreja para fazer. O que nós temos feito em todos esses anos que Deus está falando ao nosso coração repetidamente, às vezes as mesmas coisas? Se eu perguntar aqui, uns têm 15 anos, 20 anos, 30 anos de conversão. Amados, se em 30 anos, 20 anos, 15 anos de conversão,
nós ainda não mudamos parte ou grande parte do nosso comportamento, então a palavra não tem tido tanto efeito na nossa vida. Então essa é uma análise que você individualmente faz de si mesmo. Não é que um julgue o outro apontando, né, o modo como ele é ou como ele age. Mas cada um de nós deveríamos fazer esse autorretrato. Porque, na verdade, muito mais tão incrível como a palavra pode nos mudar, ela também é o espelho que reflete a nossa face e reflete aquilo que nós somos. Por isso que nós estamos aqui, não para ler aquilo que a palavra tem para nós, mas a palavra de Deus está aqui hoje exposta para fazer leitura de quem nós somos. Deus hoje leu o teu coração. Através de ouvir essa palavra, eu tenho certeza que Deus foi aí no íntimo, dentro do seu coração, e fez leitura de tudo aquilo que você é e tem necessidade. Então, se nós não permitirmos que a palavra tenha esse efeito em nós, nós estamos perdendo tempo, fingindo seguir a Deus. E concluindo, Jesus, ele trabalha de algumas maneiras. E é interessante a gente entender alguns passos daquilo que aconteceu no ministério de Jesus, que pode também ser o modelo e o exemplo para nós também formarmos a nossa geração de discípulos. Primeiro, a presença de Jesus impacta, ela é atrativa. Todo mundo viu, se apaixonou, se inebriou com aquilo que ele disse, e ele é atraído, ele é levado. Ele ouve uma pregação, ele ouve uma palavra, ele diz: eu quero ir lá, eu quero ouvir mais. Então Jesus atraía essas pessoas para si. Depois ele juntava para estar em comunhão com elas. Eles conhecerem a Cristo e Cristo conhecer a eles. Comunhão, um momento onde nós nos abraçamos, estamos juntos para que um se torne apoio e suporte para outro. Terceiro, ele se identifica com aquilo que Jesus é, diz e faz. Então, quando a Bíblia diz: e não vos conformeis com este século, ela está querendo dizer: olha, não se torne parecido com isso aqui, não se torne conforme a eles, mas conforme Cristo é. Isso é identificação. E por fim, depois de ter essa comunhão com Cristo, ter essa intimidade com Ele, aí nós somos projetados numa dimensão maior, para fazer também gerar os nossos discípulos. Amém?